Boa tarde, meus amados irmãos. Uma tarde de domingo abençoada para todos. Uma semana de paz e bênçãos, muitas realizações, portas abertas, propósitos realizados, sonhos concretizados, muitas bênçãos e vitórias sobre nossas vidas. Eu me chamo Márcio Assis da Veiga. Você está no canal de Escatologia, um canal que fala acerca do Apocalipse, que são as revelações do final dos tempos, um canal que fala sobre os acontecimentos que precederão a vinda de Cristo Jesus e os acontecimentos que serão após a vinda de Cristo Jesus. Todos os mistérios envolvendo a segunda vinda de Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento onde Deus arrancará as pessoas com força da face da terra e os salvos em Cristo Jesus encontrar-se-ão com ele nos céus, nas regiões celestiais, onde os olhos não podem ver nem alcançar, e terão seus corpos transformados. Amém? E falamos também sobre a segunda vinda de Cristo Jesus sobre a face da terra, onde todo olho o verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante o Salvador da humanidade. Estamos próximos de falar da segunda vinda de Cristo Jesus. Esses aqui são os últimos vídeos. Tem só mais um vídeo antes de nós falarmos do período milenar, que é onde Jesus vai reinar aqui na terra. Jesus vai reinar em glória, como o povo de Israel sempre esperou. Um rei, um redentor, um Messias glorificado com autoridade. O Messias que aniquilará a iniquidade, a covardia. O Messias que aniquilará o mal. Espíritos imundos, legiões, potestades, principados, hostes espirituais da maldade, anjos caídos, anjos que se revoltaram contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo eles ludibriados e convencidos por Satanás, que almejava colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo e ser mais poderoso do que o Altíssimo. Só que foi derribado até os infernos. E o seu dia está próximo. Mas hoje nós vamos estar falando sobre um assunto, a queda da Babilônia, lamentações sobre a terra. Esse assunto está depois do arrebatamento da igreja e antes do período milenar. Apocalipse capítulo 18. É um assunto polêmico, irmãos. Eu espero que todos me entendam. Aqueles que não são cristãos evangélicos, entendam que não é perseguição, não é história da carochinha, não é piada, e não é contra os membros da instituição. É contra os líderes da instituição que a fundaram, trazendo os seus deuses e colocando dentro da instituição. É isso que a Bíblia está dizendo e nos falará hoje. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 18, a queda de Babilônia, lamentação sobre a terra. Babilônia não existe mais, mas aqui é um número simbólico para essa instituição que trouxe muitas mortes, muitas heresias. Essa instituição que é comparada com Babilônia, que trouxe a inquirição, que queimou cristãos vivos, chamando os cristãos verdadeiros de heréticos, que impediu que as pessoas tivessem conhecimento bíblico. A Bíblia, os exemplares, só quem obtinha, só quem tinha poder, posse deles, eram os líderes dessa instituição, fazendo com que as pessoas fossem ignorantes concernente à fé cristã e acreditassem em tudo que eles falassem. De maneira que essa instituição chegou a vender terrenos no céu, chegou a vender salvação. E muitas pessoas compraram a salvação. Muitas pessoas compraram o direito de tirar os seus familiares do purgatório e do inferno. Então, irmãos, por isso que ela é comparada com a Babilônia. Louvado seja Deus. Não é nada contra os membros, e sim contra os fundadores.
que perverteram a fé cristã, perverteram o verdadeiro cristianismo, o evangelho, e trouxeram muitas guerras ao longo dos séculos. Muitas, centenas de milhares de pessoas foram mortas por essa instituição. Muitas guerras foram apoiadas por elas, financiadas por elas. Mas isso não é apregoado, porque isso não dá ibope, isso não dá like, isso dá dislike. Não dá like, dá dislike. E de maneira que não se pode nem falar claramente o nome da instituição. Até porque tem pessoas de respeito, tem pessoas de família, tem pessoas que servem a essa instituição. É igual muitas instituições evangélicas. Existem muitas instituições evangélicas que estão totalmente fora do contexto bíblico, totalmente fora da doutrina cristã, da fé em Cristo Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que, como a própria Bíblia diz no livro de Timóteo, que estão mais interessados em arrancar dos seus membros do que levá-los à salvação. E Jesus Cristo, ele não se importa com bens materiais. Tanto é que poucas vezes ele tocou no assunto de dízimos e ofertas. Ele queria levar o povo a uma altura no caráter, na postura, no amor, no compromisso com Deus e com o seu próximo. Ele queria trazer o amor de volta às pessoas, que houvesse mais respeito, que diminuísse o número de divórcios. Tanto é que uma vez os seus discípulos chegaram até ele: mestre, é lícito nós darmos cartas de desquite às nossas esposas e casarmos novamente? Jesus falou: no princípio não era assim. Ah, mas Moisés permitiu. Jesus falou: Moisés permitiu pela dureza dos vossos corações. Porque no princípio, o que Deus uniu não separe o homem. O homem quem quis separar. Não convém que haja o divórcio. Não é lícito, não é bom, mas pela dureza dos vossos corações. Aí muitos deles disseram: pô, se é assim, então vou parar de te servir, vou parar de te seguir. Minha esposa engordou, minha esposa já está com cabelos brancos, eu tenho que trocar por outra. Não era o divórcio? Aí ele falou que o divórcio era salvo por causa de prostituição, ou seja, adultério. Não por qualquer motivo. Minha esposa engordou, minha esposa está gastando muito, minha esposa não quer isso, minha esposa não quer aquilo. Se a mulher é fiel a você, fiel à sua casa, fiel aos seus filhos, quando era novinha, bonitinha, não ficou com ela? Então foi essa parte que Jesus queria tocar. No caráter, na postura, na personalidade, na mudança de vidas e de atitudes. As demais coisas seriam acrescentadas. Então diz assim a palavra do bom mestre: a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada pela sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, e para que não incorra as suas pragas. Porque, irmãos, durante o período da grande tribulação, os 7 anos, independentemente do arrebatamento acontecer no período pré-tribulacional, que é antes da ascensão do anticristo, independentemente do arrebatamento acontecer no período mid-tribulacional, que é na primeira fase da grande tribulação, entre os primeiros 3 anos e meio, haverão muitas pessoas que se converterão a Cristo Jesus. Haverão muitas pessoas que se lembrarão desse tipo de vídeo
Porque eles também não vão mais estar dispostos. Quando o anticristo começar a reinar, esses filhos não estarão mais dispostos, irmãos. Haverá um ecumenismo, o ajuntamento de todas as religiões, justamente para não haver mais uma religião monoteísta. Mono, um só Deus, um só Pai, um só Filho, um só Espírito Santo. Para banir o cristianismo, o evangelho da face da terra. Porque o evangelho, segundo eles, segundo os globalistas, segundo os defensores da humanidade, os direitos humanos internacionais, e a gente já sabe qual é a bandeira que eles defendem, é uma bandeira colorida, que a gente também não ataca. Eu, por exemplo, tenho pessoas na minha família que jogam no time colorido. Almoçam comigo, jantam. É uma pessoa que eu amo extraordinariamente. É uma escolha dela. E tipo assim, pela Bíblia Sagrada, não há diferença do meu filho que é heterossexual e pega um montão de mulher, ou dessa pessoa da minha família que é do movimento L, papapá, que tem o seu cônjuge do mesmo gênero. Na Bíblia não tem diferença. Se morrerem, tanto o meu filho, que hoje em dia ele está casado, graças a Deus, mas já teve uma época que ele jovem, estava com várias meninas, se ele morresse no pecado sem se arrepender, ia para o inferno. Não ia ter a sua salvação. Assim como também as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero. É tudo prostituição. A Bíblia não faz distinção. O hétero vai ser salvo, o do movimento LG, não vai ser, não. É prostituição. A Bíblia diz bem claro: se unirá o homem à sua mulher e será ambos uma só carne. O cara é casado, direitinho. Escorregou, traiu a mulher, gostou. Aí uma, duas, três. Ou uma só. A mulher dele e uma amante. É o suficiente para ele ir para o inferno. Se não houver o arrependimento. Se houver o arrependimento, ele confessar e não cometer mais, ele vai receber o perdão dos pecados. Aí vai vir as consequências. A mulher descobrindo vai perdoar ou não. Ele vai ter que confessar para a mulher. Mulher, transgredir, cair em adultério. Vai ter que falar com o pastor da igreja. Aí vão vir as consequências. Na igreja ele vai ser disciplinado de 6 meses a 1 ano. E se a mulher amá-lo e for uma grande mulher de Deus e ver que tem chance de salvar o seu casamento, ela vai perdoá-lo. Que é o indicado pela Bíblia Sagrada. Mas se ela não quiser perdoá-lo, ela tem o direito de divórcio, porque ele adulterou. Então, não há diferença na Bíblia entre esses pecados. É tudo prostituição. Sexo do fora do casamento chama-se fornicação. E a Bíblia diz em Apocalipse que nenhum fornicador entrará no reino dos céus. Então não há diferença. Só que os globalistas, os humanistas, os direitos humanos internacionais, a OMS, e Nações Unidas, todo mundo defende essa bandeira. Sendo que essa semana saiu um artigo que a OMS pediu para que diminuísse o contato físico da bandeira que eles defendem. E agora? Por que não falou que a OMS está com discurso de ódio? Está censurando. Não é porque falou de uma maneira branda, defendendo a ciência, que não está censurando. Está censurando. Só que ninguém vai bater de frente com essa instituição. Ninguém vai dizer que é discurso de ódio. Ninguém vai dizer que é discriminação. Porque é uma organização mundial que preza pela saúde mundial. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 18, versículo 5, continuando. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu,
E Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber, dai-lhe em dobro a ela. Quanto ela se glorificou em delícias e esteve. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e nem verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus quem a julga. Porque usam o nome de Deus, mas não adoram ao Deus do céu. Não adoram ao Deus Criador dos céus e da terra. E isso tudo vai ser julgado. E como nós vemos que essa instituição é soberana no mundo inteiro, embora agora tenha se omitido bastante, tem sido bastante omissa, o líder atual dessa instituição tem apoiado coisas que jamais foram apoiadas por ela. Daí nós podemos ver. Por isso que a Bíblia diz que Deus a julgará. E todos que se prostituíram com ela. Que existem muitos reinos, muitas pátrias, muitas pessoas que se prostituíram com ela. Quando a palavra prostituição não quer dizer somente sexo fora do casamento, com pessoas do mesmo gênero, adultérios, não. Prostituição é perversão, é anulação, tá? É adulterar leis. E muitas das vezes essa instituição, muitas vezes não, centenas de milhares de vezes adulteraram as leis divinas. Tanto é que na Inquisição, aonde Deus mandou alguém tacar fogo em alguém por discordar, na Bíblia, nenhum lugar está dizendo para a gente tacar fogo no espírita, no maçom, no ateu, nos LGBT, alguma coisa. Diz para amar, não mandou tacar fogo, não mandou matar, não mandou prender, não mandou perseguir. Mandou ensinar. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz: examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E vós, quando as examinares, encontrareis a vida eterna. Ou seja, nós vamos examinar e vamos ensinar, vamos passar o que é correto. Se a pessoa não quiser aderir à fé cristã, seguir os ensinamentos dos seus pastores, a Bíblia não manda matar, não manda perseguir, não manda excluir, não manda botar arma na cabeça para ele ser crente da forma que a gente quer e pronto e acabou. Nada disso. Continua pregando, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se todavia a pessoa não quiser se converter, a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois da morte segue-se o juízo. Crendo ou não, a nossa função é pregar o Evangelho. Não é? E quem tem uma opinião diferente da nossa, nós não temos que xingar, nós não temos que condenar, Deus não nos deu essa autoridade de orar para matar ninguém. Ah, Deus, mata fulano porque ele é herético, ele prega heresias. Mata fulano porque está perseguindo a igreja. Mata fulano porque está queimando Bíblia. Jesus estava ali na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E ele ali na cruz fez aquela força. Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Virou o pescoço, em tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu. Jesus, que foi, acho que foi uma das pessoas, foi a pessoa mais maltratada, mais judiada pelos carrascos romanos de todos os tempos. Até triste a gente, quando nos dias de Santa Ceia, pregar sobre a morte de Jesus. Tem pessoas que têm um conhecimento vasto, extraordinário, que falam que os pregos eram de 60 centímetros
meio metro. Uns já falam que é de 40 centímetros, 32. Mas os pregos que pregaram Jesus na cruz transpassaram seus 2 pés até prender na cruz. Transpassaram as suas mãos. Quando colocaram a coroa de espinho, rasgou o couro cabeludo, começou a sangrar. Fora as chicotadas, chibatadas, que as suas pontas eram de ferro. Grudavam e eles, vrau, vrau, arrancando a carne e arranhando os ossos das costas de Jesus. Lemetoshenemeneface declama labastéria. Alabranduri gébia. Aleluias. A Bíblia não nos ensinou a fazermos mal por mal. E ao longo dos séculos, desde que essa instituição, como não conseguiu destruir o cristianismo verdadeiro, o cristianismo na fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo somente, incluiu seus deuses, perverteu os ensinamentos cristãos e judeus, judaicos cristãos, que os judeus também não adoram ídolos, e foram crescendo, tomando o mundo inteiro. Eles não conseguiram destruir, banir o cristianismo, o evangelho, mas conseguiram perverter. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo. Porque os reis da terra que se prostituíram com ela, viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira, preciosíssimas, de bronze, de ferro, de mármore, e cinámomo, cárdomo, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e carros de corpos e de almas de homens. Veja bem, irmãos. Veja bem. Corpos e almas de homens. Corpo, alma e espírito. O corpo volta para o pó. A alma fica no julgamento. Céu ou inferno. Salvação ou condenação. Eternidade com Deus ou com o diabo. E os seus anjos caídos, e os demais que infelizmente não creram na salvação e redenção de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, porque numa hora foram assoladas suas riquezas. Essa Babilônia é essa instituição que encontra-se em Roma, sobre 7 montes. Louvado seja Deus. Seus membros não têm culpa. E todo piloto, e todo que navegava em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando, dizendo, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus no mar
se enriqueceram em razão da sua opulência. Opulência quer dizer grande quantidade de bens, qualidade de quem é rico, luxuoso, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Essa instituição dominada, regida, orquestrada, organizada pelo poder imperial romano, arrancou a vida de muitos apóstolos do próprio Cristo Jesus. Do próprio Cristo Jesus. Como é que uma instituição que matou o Salvador, porque ela foi idealizada, organizada, ecumenicamente, liturgicamente, pelos romanos. Tanto é que no seu nome, tem o nome o quê? Dos romanos. Como que ela pode pregar Cristo Jesus? Como que ela pode pregar a salvação? Ninguém é obrigado a acreditar nas minhas palavras. Nas minhas palavras não, na Bíblia. Quanto menos nas minhas palavras. Porque o que eu falo não é de mim mesmo, é da Bíblia Sagrada. E é por isso que a Bíblia Sagrada está sendo cogitada como discurso de ódio. E em breve será banida das livrarias. Em breve será banida das igrejas. Em breve será banida. Pouco a pouco, nós vamos perdendo os espaços para pregar o Evangelho. Eu me lembro, eu me converti em 2002. Em 2002, há 20 anos atrás, nós podíamos pregar nos trens, nos metrôs, no Maracanã. Aonde tinha um ajuntamento em massa, nós podíamos pregar o Evangelho. Nós podíamos cantar louvores. Nós podíamos usar caixa de som. Vai lá no Maracanã, bota uma caixa de som no dia de jogo do Flamengo, para ver se você não sai preso. Nos trens, nos metrôs, tem pagode, tem samba, mas não pode ter mais a pregação do Evangelho. Se alguém se sentir incomodado e chamar a segurança privada da Supervia, essas pessoas serão expulsas do trem e poderão até ser presas. Mas pode ter o pagode. E o cara que é funkeiro, que não gosta de pagode, não está incomodando ele? O pagode não incomoda a pessoa que acordou 3 horas da manhã lá em Japeri para ir para o centro da cidade, para pegar para Botafogo, usou o trem. Aí agora é 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, está em pé, cheio de dor de cabeça, cansado. Que vontade ele tá de chegar em casa e pelo menos ficar ali sossegado na sua viagem. Mas tá lá, pagode rolando e gritos e cantorias altas, afinado ou não, o cara cheio de dor de cabeça. Será que não incomoda? Incomoda, irmãos. Mas o Evangelho não pode ser apregoado mais nos trens, nos metrôs. Mas o pagode pode rolar solto. As caixas de som com funks pornográficos pode rolar solto. Para você ver como está afunilando. Como nós estamos no final dos tempos. Nossas pregações são entendidas como discurso de ódio. Nossos ensinamentos são entendidos como discurso de ódio. Está afunilando até que a Bíblia Sagrada seja banida. Os hospitais é a maior burocracia para pregar o Evangelho. Nos presídios tem uma burocracia, mas ainda dá para entrar. Porque ainda eles entendem que o Evangelho, ele muda, ele transforma, ele salva, ele regenera muitas vidas. Tem um homem, ex-dono de uma das bocas de fumos da Cidade de Deus, ex-dono, convertido ao Evangelho, pastor César, homem de Deus, trabalha, ele se converteu na cadeia,
entregou a boca de fumo, tomou uma coça porque não foi no QG entregar para o homem de Deus, entregou para quem era o segundo dele, foi punido pela facção criminosa, 2 anos solto, pregando o evangelho, sem contato nenhum com a boca de fumo, a não ser para evangelizar. Acharam uma condenação dele, ele ficou 2 anos preso, pregando o evangelho dentro da cadeia, saiu e prega o evangelho até hoje. Isso é um dos casos. Outros donos de bocas de fumo, assaltantes, estelionatários, homossexuais, lésbicas, outras pessoas testemunharam do poder de Deus e nunca mais voltaram às suas práticas pecaminosas. Teve outros também que se converteram e no meio da sua caminhada cristã se perverteram, deixaram subir para a cabeça o poder outorgado a eles e usaram da fé cristã, caíram em adultério, caíram na ganância de querer fazer comércio com a fé cristã. E muitos desses, quando estavam lá no fundo do poço, se arrependeram. Porque o justo pecará 7 vezes. E 7 vezes, se arrependerem de todo o coração, receberão perdão e se levantarão. Que Jesus não veio condenar ninguém, irmão. Evangelho de João. Veja bem. Eu não estou com pressa, irmão, porque isso aqui é evangelho. Quem quiser ver até o final vai ser abençoado. Quem tem sede em ouvir a palavra de Deus vai ser abençoado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Versículo... Aleluia. Quero ler o Evangelho de João todo. Jesus instrui Nicodemos. Eu não vou fazer vídeo com pressa não, isso aqui é Evangelho. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Rabi quer dizer mestre. Se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito, batismo do arrependimento dos seus pecados, receber o Espírito Santo e ser regenerado das suas obras mais pecaminosas, adúlteras e profanas, cobiçosas, maliciosas. O Espírito Santo, divino e todo-poderoso Espírito de Deus, é quem nos regenera, nos prepara para ver o reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Deus o conduz para onde quer que vá. Aonde Deus quiser que ele vá. Hoje essa mensagem, se Deus quiser, vai ser conduzida nos 4 cantos da terra. Aonde essa plataforma tem alcance e liberdade para operar, alguém pode ouvir essa palavra e se converter a Cristo Jesus. E mudar os seus procedimentos. Um adúltero, um homicida, um terrorista, um estelionatário. O estelionatário que está arrancando dinheiro dos velhinhos. O estelionatário que está roubando o WhatsApp dos outros e pedindo dinheiro. O estelionatário que oferece vaga de emprego. As pessoas pegam dinheiro emprestado, tem que pagar R$30 para se cadastrar. E quando chega no endereço não há vaga de emprego nenhuma. Esse cara terrível, esse cara nojento, asqueroso, para Cristo Jesus é uma alma preciosa. E até um dos pecados que são mais terríveis da face da terra. O estupro, a pedofilia, o incesto. Até
esse pecador Jesus regenera. A sociedade pode nunca perdoar, mas Jesus o regenera. E se ele for regenerado por Cristo Jesus, nascer da água do Espírito e morrer para esse novo nascimento, e não querer nascer de novo, Jesus vai ter que entregá-lo aos seus próprios pecados. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o intento de Deus é que entre em nossas vidas, venha me regenerar. Se eu pecar, eu venha me arrepender, nascer de novo e não cometer mais aquele pecado. Mas se todavia eu quiser abusar do meu livre-arbítrio e viver pecando, viver na prática do pecado que Jesus já me libertou, as consequências virão. Porque eu não criei e não recebi a palavra de Deus. E se criei e recebi, preferi viver na carne. E aquele que vive na carne passa a ser inimigo de Deus. E aquele que vive em espírito passa a ser amigo de Deus. Versículo 10 do Evangelho de João, capítulo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel, não sabe isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Aleluia! Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 17. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e não quiseram se converter delas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E hoje a oportunidade está aí, ó. A oportunidade está à porta. Se você crer que Jesus é o Salvador da humanidade, aceitar que Ele é o Salvador, quando diz aceita Jesus, é aceitar que Ele é o Salvador, é crer que Ele é o Salvador, crer que Ele é o intercessor entre Deus e os homens. Antigamente, os sacerdotes tinham que orar a Deus, os líderes dessa instituição tinham que levar nossas orações a Deus. Mas hoje você está entendendo que é Jesus Cristo, você pode orar diretamente. Você não precisa chegar e falar: ô pastor Márcio, ora por mim. Ô irmão Márcio, ora por mim. Eu posso orar por você. Mas você pode dobrar os seus joelhos. Independentemente de se você bebe, se você fuma, se você se prostitui, se você é estelionatário, se você é estrupador. Se você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida ao Senhor. Aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança a misericórdia do Senhor. A sua alma será salva. O que está em jogo aqui não é a vida na terra. Não é a vida que é passageira, é a vida eterna. Jesus quer que nós tenhamos uma vida eterna com Ele, nas mansões celestiais, no reino celestial, a qual carne e sangue não pode entrar. A nossa alma, ela é eterna. Sabe o que me mantém vivo? É a minha alma. Deus soprou nas nossas narizes, nas narinas de Adão. Soprou, Deus é espírito. Deus soprou do seu espírito, o homem foi feito alma vivente. Tanto é que quando nós morremos, o corpo, ó, puf, cai. Porque a alma que mantinha o corpo aquecido, a alma que mantinha o corpo vivo, a alma que mantinha os órgãos vitais,
com a vitalidade, vivos, a alma saiu. O espírito tornou para Deus quem o deu. E a alma saiu. E essa alma que é viva, que ficará viva para a eternidade, ela vai para a eternidade com Deus ou sem Deus. Para salvação ou para condenação. Crendo ou não. Eu sempre dou o exemplo dos desenhos da Walt Disney. Pato Donald, Tom Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, vários desenhos da Walt Disney, quando aparecia um anjinho aqui e um demônio aqui falando no ouvido. Um fazia o certo, outro fazia o errado. Um fazia o certo, outro fazia o errado. Então, irmãos, as brincadeiras, os filmes, os desenhos. Você vê o filme que tem do motoqueiro, 2 filmes do motoqueiro, fala explicitamente do pacto dele com Satanás. Ele fez um pacto para que o pai dele não morresse de câncer no pulmão. O pai dele era fumante. O pai dele não morreu de câncer no pulmão. Mas no mesmo ano, morreu com acidente de moto. Aí quando ele olhou, ele viu o demônio em forma de gente. Foi atrás dele. Rapaz, você é maluco. Eu vendi minha alma pra você. Eu dei minha vida eterna. Eu fiz um pacto contigo. Meu pai morreu. Teu pai morreu de câncer? Então não é problema meu. Teu pai morreu de acidente de moto. Não tem nada a ver com isso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Quando Jesus estava dando um sermão, e o povo de Israel falou que tinha por pai Abraão. Que eles não precisavam se arrepender, não precisavam pedir perdão a ninguém, porque eles tinham por pai Abraão. E Jesus falou para eles: vocês têm por pai o diabo, e querem satisfazer a vontade dele, porque o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentiras, ele profere de si mesmo. O diabo é o pai da mentira, meus amados irmãos. E ele está pregoando aí, nos filmes, está pregoando nas séries, nas minisséries. Existe até uma série com o nome de Satanás, né? Lucy. E que prega muita mentira. E traz muitas maldições para os lares. Aqueles que vêm, estão adorando o nome desse maldito. E traz muita maldição. Eu até cheguei a ver algumas vezes, mas é muito pesado, irmãos. Eu cheguei a ver para ver o nível de mentira. E eu vou te falar, eles querem induzir a humanidade dizendo que Miguel induziu Satanás, colocou ciúme no coração de Satanás contra Deus e induziu Satanás se levantar contra Deus. O culpado de Satanás ter sido expulso dos céus foi Miguel, que tentou colocar ciúme no coração de Satanás e induziu Satanás a se irar contra Deus. Entre outras heresias que pervertem a mente das pessoas. E outra, nessa série, Satanás se passa por bom e ele impede e julga muitas causas. E aí, meus amados irmãos? O mundo espiritual existe ou não existe? Será que eu estou falando algo? Eu estou falando algo da nossa realidade. É só você ir nas plataformas aí que passam as séries. Vai, procura, que você vai ver. Bota lá Lúcifer. Você vai ver lá a série. Não sou eu que estou inventando. Está à vista de todos. Então, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Não sei quantos vão assistir até o final. De repente 10, 20. Quem assistiu do seu final, diga assim, eu assisti, irmão Márcio. Eu assisti. E deixe 2 joinha lá no teu comentário. Deixe o seu joinha no vídeo e no teu comentário. Eu assisti. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E dignas de toda aceitação. Teve um amigo meu que editou alguns vídeos meus. Irmãos, eu não sou muito
tecnológico. Tô aprendendo ainda, né? Para melhorar ainda meu computadorzinho, meu laptop, notebook, sei lá. Deu ruim. Não dá para editar porque levou uma queda, né? Esse aqui é o computador meu, da minha esposa de estudo. Ela faz faculdade, eu faço meus estudos. Mas levou uma queda. Quando eu estava aprendendo a editar vídeos, ia botar em prática, tá com a parte paralisada. Mas enfim, os meus vídeos são simples, cenário simples, mas é um conteúdo fiel e verdadeiro. É um conteúdo de Cristo Jesus. É algo que eu busco viver. Não sou perfeito. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Mas eu creio na regeneração. Eu creio no perdão dos pecados. Eu creio na remissão dos meus pecados. Eu creio que o pecado que eu cometi ontem, se eu não cometer mais, nenhuma acusação há contra a minha vida. Nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas andam pelo Espírito Santo. Então receba essa palavra. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Se 20 pessoas verem até o final e se converterem a Jesus Cristo, irmão, sem eu saber, automaticamente eu já ganho uma recompensa de Cristo Jesus lá na glória. Multidão dos meus pecados são perdoados. Aí, como eu estava falando do rapaz que editou alguns vídeos meus, 3 ou 4, e até me ensinou a botar essa capinha que eu tenho colocado aí. Ele falou, pô, vou botar um negócio aqui no seu vídeo, quer que eu coloque o Pix pra você? Vou botar o Pix aqui, ó, para o pessoal te ajudar. Aí, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Pelo amor de Deus, não bota isso, não. O evangelho é gratuito. Eu não estou aqui para receber Pix de ninguém. Se eu alcançar 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 inscritos, 4.000 horas, 30.000 horas, e a plataforma me pagar pelos meus conteúdos, glória a Deus e aleluia. Mas se eu ganhar algumas almas para Jesus, melhor ainda. A minha recompensa vem dos céus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vosso Pai Celestial, Ele sabe que você precisa, Ele sabe que eu preciso. Tá bom, meus amados irmãos? Então o Evangelho é isso aí, é salvação, é fugir da aparência do mal, é buscar conhecimento bíblico, é louvar, é engrandecer, enaltecer o eterno e todo-poderoso Jeová Deus. Porque Ele é digno de honras e glórias e ações de graças. Ele é digno de louvores e adorações. Receba essa palavra no seu coração, deixe o seu like, comente, compartilhe, e me ajude a pregoar essa palavra até os confins da terra, para que todos possam ter conhecimento das coisas que precederão, antecederão a vinda de Cristo e as coisas que acontecerão depois da vinda de Cristo Jesus. Até a sua segunda vinda na terra, que nós já vamos falar sobre isso, e acabar os 1000 anos, subirmos, céu, terra, céu visível, terra, inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. O que é a segunda morte. Graça e paz. Deus abençoe. Não esqueça, você que viu até o final, deixe 2 joinhas assim no comentário. Irmão Márcio, eu assisti até o final. Não gostei, mas assisti. Gostei, continua fazendo. Ou senão, busca mais conhecimento. Faltou falar alguma coisa. Você está à vontade para comentar. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu apregoei aqui. Você não é obrigado a concordar. Se você fizer um comentário, isso é heresia, maluquice, opa, eu respeito a sua opinião. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você não é obrigado, mas eu vou continuar pregando. Porque Deus é fiel e quer alertar a humanidade. Aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Quem não crê, infelizmente está condenado. Quem não crê, vai pagar para ver. Quem crê, vai estar salvo em Cristo Jesus. Deus abençoe.